Olá, turma, Elano aqui, e estamos iniciando mais uma aula de informática aplicada ao ensino da matemática. E nessa aula, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo do LaTeX. Na aula de hoje, o tema principal será o modo matemático do GeoGebra. E o modo matemático, pessoal, é uma espécie de ambiente que é usado para produzir textos matemáticos com uma qualidade maior, certo? Nesse ambiente, nós vamos poder digitar expressões, tipo integrais ou funções, polinômios, e tudo isso vai ficar com a qualidade bem melhor do que se você estivesse digitando fora desse ambiente. E assim, eu digo que é ambiente porque nós temos que iniciar e encerrar ele. Mas como ele é muito utilizado, ele não é iniciado por um begin e encerrado por um end. Ele é iniciado simplesmente por um símbolo. Assim você ganha bastante tempo. Ok? Então, é bem mais fácil utilizar ele do que os ambientes padrões que nós estamos acostumados. Mas, antes disso, pessoal, eu queria falar de uma coisa que não é bem do modo matemático. Eu quero falar sobre a criação de tabelas em LaTeX, ok? Então, assim, nesse momento, eu vou pedir que vocês, se possível, tirem uma foto deste slide ou então anotem o que está escrito aí. Porque basicamente, o que eu tenho aqui é uma descrição de como funcionam os comandos para a criação da tabela. Então, é basicamente o seguinte. Quando nós colocarmos uma letra C, nós estamos indicando que o texto de determinada coluna, pessoal, ele vai ser centralizado. O L e o R vão ter papéis semelhantes, só que no caso o L, de esquerda em inglês, né, left, vai servir para alinhar o texto à esquerda, e o R, de direita em inglês, né, right, vai servir para alinhar o texto à direita, certo? Na coluna. Isso aqui é uma barra, ok? Então, essa barra aqui vai criar uma linha vertical. O comando barra hline vai criar uma linha horizontal. Então, a ideia é a seguinte. O hline e essa barra aqui, pessoal, é o que nós vamos usar para fazer a tabela em si. As linhas e as colunas, certo? São esses dois comandos. Esse comercial aqui vai ser usado para separar as colunas. Então, no caso, você escreve, digamos, primeira coluna, você vai escrever a palavra casa. Aí você bota um comercial e o que você digitar depois desse comercial vai para a segunda coluna. E assim segue, ok? E quando você encerrar todas as colunas, né, você está ali... porque assim, você digita a sua tabela linha por linha. Então, quando você encerrar todos os elementos ali de cada uma das colunas da primeira linha, você bota esse barra barra ao final para indicar que aquela linha acabou. Aí você pode passar para a próxima, ok? E para terminar, nós temos esse comando aqui, barra multicolumn, que tem o seguinte padrão. Você vai botar barra multicolumn, no primeiro par de chaves você vai colocar quantas colunas é para juntar, porque como o nome sugere, né, multicolumn, isso aqui é multicolunas, ou seja, ele vai juntar várias colunas. É mais ou menos como aquele comando, pessoal, de mesclar células, certo? Você vai juntar aqui mais de uma coluna em um local só, ok? Então aqui você vai dizer quantas colunas ele deve juntar. Depois você vai dizer o alinhamento do texto. Então aqui o alinhamento seria C, R ou L. Você quer que o texto dessa coluna múltipla fique centralizado, que ele fique alinhado à esquerda ou à direita. E para terminar você coloca o texto. Seguinte, eu sei que deve estar confuso, ok? Eu estava só explicando o que cada uma dessas coisas serve, porque quando nós formos ver uma tabela pronta, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então eu espero que todos tenham anotado, ok? Então vamos aqui ver uma tabela realmente, ok? Então é o seguinte, pessoal, eu já deixei uma tabela pronta aqui, certo? Então esse preâmbulo que nós temos aqui, pessoal, é o mesmo da aula passada, ok? É o mesmo da aula 2, não foi adicionado nada. Vou ligar aqui a lupa para ficar melhor de vocês acompanharem, ok? Então vou dar um zoom aqui. Então gostaria primeiro que vocês reparassem que ali no PDF tem uma tabela construída, ok? Uma tabela bem pequena, mas já está construída. Então a ideia é o seguinte, pessoal, para nós iniciarmos. Primeira coisa, para construir tabelas, nós utilizamos esse ambiente aqui tabular, ok? Os outros dois são para dar suporte. Seguinte, o tabular ele não tem tantas opções. Então o ideal é que você inicie com esse ambiente aqui, ó, Begin Table, certo? Então repare que aqui embaixo eu tenho o End Table. Então ele é o ambiente que vai ficar fora, né? O mais externo, digamos assim. Para que é que ele vai servir? Primeiro, para a questão de posicionamento. Não sei se vocês lembram que na figura, quando nós estávamos inserindo figura, nós colocávamos também esse HTB. Ele serve para posicionar a nossa tabela, certo? É aquela ideia, né? O H está dizendo que é para colocar a tabela exatamente onde está o comando.
O T é para colocar no topo da próxima página, caso não haja espaço exatamente onde você colocou o comando. E o B, mesma ideia, só que ele vai colocar na parte de baixo, né? Se na parte de cima da página não tiver espaço. Além do posicionamento, esse table vai servir para adicionar algumas opções à tabela. Por exemplo, a opção Caption. Não sei se vocês lembram, mas essa opção Caption, né, assim como na figura, ela vai servir, pessoal, para colocar uma legenda na sua tabela. Então, repara, Caption aqui, ó, horário das turmas. É exatamente o que está aparecendo aqui embaixo, o horário das turmas. Então, é o seguinte, o ambiente tabular não tem essa opção. Então, para nós conseguirmos colocar uma legenda aqui na tabela, nós precisamos usar o ambiente table. Então, o ideal é que vocês sempre usem esse padrão aqui mesmo para construir, ok? Segunda coisa, ambiente center. Simplesmente para centralizar a tabela, ok? Eu acho que fica esteticamente, né, mais bonito se ela estiver centralizada. Então, basicamente isso que o ambiente center faz. Ok, vamos agora, pessoal, para a construção da tabela, ok? Então, percebam o seguinte. Primeiro aqui, quando você digitar o ambiente tabular, certo? Nesse par de chaves, você vai dizer qual é a estrutura da sua tabela em relação à quantidade de colunas. Então, é o seguinte, ó, cada uma dessas letras, pessoal, representa uma coluna, certo? Então, isso aqui ó, é um L, inicialmente. Esse L está dizendo, na primeira coluna, o texto vai ficar alinhado à esquerda. Esse C diz, na segunda coluna, o texto vai ficar centralizado. E na terceira coluna, o texto também vai ficar centralizado, esse segundo C. Cada um desses traços, pessoal, como eu disse anteriormente, ele serve para construir uma linha na tabela, certo? Essas linhas verticais que delimitam a tabela. Então, olhem para cá. Ó. Se nós olharmos na tabela, perceba. Nós temos aqui ó, uma linha vertical. Aí, no caso, essa daqui é a nossa primeira coluna, certo? Reparem que são três, né, como eu havia mencionado, ó, 1, 2, 3, uma coluna para cada letra. Na primeira coluna, pessoal, repara que o texto está alinhado à esquerda. Nas de baixo não dá para perceber porque o texto está pegando a coluna inteira aqui. Mas na primeira você percebe, né? O texto está alinhado à esquerda. Inclusive, vou até fazer uma modificação. Ó, repara, se eu trocar esse C aqui desculpa, o L por um C, que é para centralizar, repara o que acontece. Ó. Agora a palavra horário ficou centralizado, porque agora eu estou dizendo, a primeira coluna também é para ter o texto centralizado, certo? Então, continuando. Depois do C, pessoal, eu tenho o barra dupla aqui, ó, eu tenho o barra barra. Então, repara que esse barra barra, o que ele faz? Ele cria, ó, aqui tem uma barra dupla também, tá vendo que são duas linhas e não só uma? Então, é isso que aquele barra barra cria. O próximo barra cria essa linha aqui, e o último cria essa aqui do final. Então, repara que se, por exemplo, ó, eu apagasse essa linha aqui do final, ó, o que ia acontecer? Ela ficou aberta aqui, né? Porque desapareceu a linha que eu coloquei no final. Não sumiu da primeira linha, porque ela foi criada pelo multicolumn. Nós vamos ver logo abaixo, certo? Então, vou repetir aqui, ó, para voltar ao normal, ok? Vou recolocar aqui a linha. Pronto. Então, agora minha tabela volta ao normal. Então, continuando, pessoal. Esse H-line aqui, ele é responsável por criar essa linha aqui de cima, ó. Essa primeira linha aqui de cima é criada por esse H-line. Primeiro eu disse o formato da tabela, né? Então aqui está criado, digamos assim, quantas colunas serão e as linhas verticais. Agora eu tenho que criar as linhas horizontais. Então, assim, se eu digitasse o texto antes de botar um barra H-line, a parte de cima ia ficar aberta, ok? Então a ideia é o seguinte, você começa com H-line, aí eu vim aqui, ó, barra multicolumn. Por que multicolumn? Porque eu quero deixar a coluna de cima, pessoal, específica só para o título da tabela. Então, disse o seguinte, ó, multicolumn, eu quero que você pegue quantas colunas? 3. Então, ou seja, todas as colunas vão ficar nessa minha coluna única. O texto nela vai ser centralizado. E aqui, pessoal, você tem que botar essas barras aqui, ó, inicial e final, para dizer né, que essa coluna aqui ela vai ser fechada aqui e do outro lado também. Foi por esse motivo que na hora que eu removi a barra lá da parte de cima, não desapareceu esse canto aqui. Porque quem está criando esse cantinho aqui, né, o lado direito, é essa barra que está aqui, ó, com o C, certo? Esse é o motivo. E para terminar, você coloca o texto, né? Dentro do terceiro par de chaves, na verdade, né? O primeiro tem o número 3, o segundo tem o C e o último tem o texto. E reparem que no texto aqui, pessoal, eu botei o comando de negrito só para vocês verem que funciona também, ok? Botei o textbf aqui junto do título só para vocês verem que funciona, ok? Então, beleza. Terminada essa sua linha, né? Porque a única coisa que eu vou botar nela é só esse texto, você coloca o barra barra
para encerrar a linha. Aí você bota outro H-line. Porque se você não botar H-line, não vai ter a linha aqui na horizontal, cortando. Repara que eu botei um H-line duplo, aí dá esse efeito aqui, ó. Criou duas linhas, né? Uma aqui e outra abaixo, ok? Se você botar só uma, ele criaria somente uma linha, ok? Aí segue no mesmo padrão, ó, repara. Agora eu vou preencher as três colunas, certo? Aqui eu usei multicolumn, aqui não. Coloquei primeiro o nome horário, aí boto o i comercial para dizer, ó, acabou essa coluna aqui, eu já encerrei o que eu queria botar nessa coluna. Então eu vou passar para a próxima. Aí depois do i você bota o que vai estar na próxima coluna, que no caso é a palavra turma. E para encerrar, você bota outro i, né? E coloca o que vai estar na terceira coluna, ok? Então depois que você preenche as três colunas, aí você acabou sua linha, né? Bota o barra barra de novo para encerrar. Aí você bota outro H-line, né? No caso, para traçar essa linha aqui de baixo. E aí é o mesmo padrão, ok? Ó, horário, aí I comercial, aí próxima coluna S3, ó. Aí depois I comercial, disciplina 1, tá aqui. Aí depois, ó, de novo o horário, aí o I comercial, S5, I comercial, disciplina 2, tá aqui. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, e se por acaso eu quisesse preencher a tabela? Não quisesse que ela viesse preenchida? Aí era só apagar, ó. Digamos assim, ó, se eu apagar aqui a palavra disciplina 1, reparem. Ficou lá em branco. Só tem um problema que pode dar aqui. O problema seria o seguinte, ó, se essa palavra disciplina fosse uma palavra menor, certo? Talvez esse espaço aqui ficasse mais reduzido. Então, se você quisesse deixar um espaço em branco maior, você teria que botar barras para dar espaço, certo? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu colocar a palavra aqui menor. Em vez de disciplina, eu vou colocar só disc, digamos assim, né? Um pontinho aqui, só abreviando. Ainda não funcionou por conta do disciplina aqui embaixo. Vou apagar esse disciplina aqui também. Pronto. Agora reparem que o tamanho ali da coluna vai diminuir, né? Porque ele vai se adequar a esse nome aqui. Aí o que acontece? Você não ia conseguir digitar o nome de uma disciplina aqui. Então o que seria a ideia? Você poderia vir aqui, ó, e dar alguns espaços, entendeu? Ó, você tem aqui diz que aí você pode botar a barra aqui, ó. Não sei se vocês lembram que essa barra serve para dar espaço. 4 espaços. Então, ó, deixa eu mandar compilar de novo. Ops. Deixa eu botar para fora, porque aqui está dentro do comando de deixar em itálico, né? Não tem como deixar a barra em itálico, certo? Agora vai. Deixar do lado de fora aqui, compilar. Pronto. Outro problema que deu foi o seguinte, né? Como eu botei todos os espaços do mesmo lado, ele considerou o espaço como sendo texto. Então a centralização ficou mais esquisita. Então o que eu vou fazer? Como são 4 espaços, você bota 2 de cada lado, certo? Então, ó, 2 espaços de cada lado, aí o texto vai voltar a ficar mais ou menos centralizado, ok? Ó, essa é a ideia. Então, assim, pessoal, obviamente, né, como eu já comentei com vocês, muita coisa aqui você pode ir fazendo no teste, certo? Você não sabe 100% do LaTeX, certo? Acredito que praticamente ninguém no mundo vai saber dominar isso aqui perfeitamente, mas é aquilo. Tentou fazer uma coisa e não deu certo? Faz uma alteração ou outra, tá entendendo? Não apagando o preâmbulo, você não vai estragar o seu documento, não. Então você pode mexer à vontade, desde que você faça alterações que você consiga desfazer, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Então imagine aqui, por exemplo, que vocês quisessem, por exemplo, inserir uma nova coluna aqui do lado. Então como é que você faria isso? Seria aqui em cima, né? Se você quisesse colocar mais uma coluna, você colocaria, digamos aqui, mais um C e mais uma barra fechando, ok? Então, ó, se eu mandasse recompilar, o que ia acontecer? Ia aparecer aqui uma... Ups. Ah, tá. Ela não apareceu porque essa coluna nova ela não tem texto. Percebe que eu só coloquei, pessoal, as 3 primeiras colunas, então teria que chegar aqui no final dessa, ó, e colocar o E comercial, para indicar que tem uma quarta coluna, certo? Ó, aqui do mesmo jeito, ó, após o espaço em branco, e aqui também após o espaço em branco, certo? E aqui eu vou colocar 4, para o título pegar as 4 colunas, ok? Então vamos lá, de novo. Pronto, agora sim, ó, deu certo. Agora repara que ela ficou pequena, por quê? Porque não tem nada aqui em cima. Se eu colocasse, por exemplo, aqui em cima, ó, a palavra data, eu vou apagar esse espaço só para vocês não confundirem com o final da coluna, certo? Eu vou apagar dos dois lados, só para não misturar. Pronto. Então, vou colocar aqui a palavra data. Pronto, e aí ela apareceu, né, e ficou adequada aqui ao tamanho da palavra, ok? Aí se você quisesse mais espaço, faria como eu disse.
Bastava que você adicionasse aquelas barras, né, para dar espaço. Se por acaso você quisesse, por exemplo, incluir mais linhas, digamos assim, o horário aqui está indo só até 3h30, vamos colocar até as 6. Então a ideia seria o seguinte, pessoal, bastaria a gente copiar isso daqui e colar. Ó. Vou copiar essas duas linhas aqui, porque o padrão de linha é o mesmo, certo? E vou colar embaixo aqui, ó. Pronto. Então seria só agora questão de adequar a questão dos horários, né? Que ficaria de 16 às 17. E aqui ficaria de 17 às 18. Então, mas assim, o principal é a questão do padrão, certo? Você vai digitar os elementos, separando cada um deles por i, comercial, ok? E sempre que terminar uma coluna, você vai botar o barra para... Desculpa, terminar uma linha, né? Você vai botar o barra para dizer que encerrou, ok? Sempre lembre disso. E abaixo sempre bota um H-line para nós termos essas barras na vertical. Vou até apagar vou apagar esse aqui de baixo, ó, só para vocês verem o que acontece se não tivesse ele. Repara, criou as duas colunas a mais, mas o que acontece? Ela ficou aberta embaixo. Por quê? Porque eu removi o H-line. Então, vou acrescentar ele aqui novamente. Mandar recompilar. Pronto. E aí voltou ao normal. Então, é basicamente isso, pessoal. Cada H-line cria uma linha horizontal. Essas barras criam linhas verticais, né? CLR controlam o alinhamento. O E-comercial separa as colunas e o barra encerra uma linha. Então é basicamente isso para você construir. Eu sei que a princípio não parece tão simples, certo? Até porque, né, para construir no Word seria bem mais fácil, né, já que lá você não tem que estar se preocupando com isso, é só você dizer quantas linhas e quantas colunas você quer. Mas ainda assim, pessoal, não é nada tão complicado, ok? Acredito que com um pouco de treino vocês conseguem ficar muito bons nisso, ok? Então, espero que tenha ficado tudo claro e agora finalmente vamos para o modo matemático. Bom, pessoal, agora finalmente nós vamos começar a falar do módulo matemático do LaTeX, certo? E a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: para ele funcionar corretamente, nós temos que incluir esses 4 pacotes aqui, ó: AMS Math, AMS BSY, AMS Fontes e AMS Sim. São 4 pacotes diferentes, mas você pode inserir todos no mesmo comando, certo? Basta você fazer igual eu fiz aqui. Você vai botar use package e depois vai colocar os 4 no mesmo par de chaves, todos separados por vírgulas, ok? Então, feito isso, estamos prontos para usar o modo matemático. Como eu havia dito, o modo matemático, pessoal, ele é um ambiente, mas ele é um ambiente especial. Como ele é muito utilizado, ao invés de você ter que digitar barra, begin, aí sei lá, modo matemático, não. Você basicamente bota cifrão. Com o cifrão você inicia o modo matemático. E com o segundo cifrão você encerra. É basicamente isso, ok? Então a ideia é o seguinte: sempre que você for digitar uma equação, você vai botar um cifrão antes de iniciar a equação e bota um cifrão ao final da equação, beleza? Esse é o modo matemático simples. Existe também o modo matemático destacado, que é para aqueles termos que você quer dar um destaque maior, certo? Então, para esse modo matemático destacado, você vai usar cifrão duplo, tanto para iniciar quanto para encerrar, certo? E a observação que eu coloquei aqui é o seguinte: sempre que você for digitar uma equação, é ideal que você use o modo matemático, certo? Porque a diferença, certo, entre a qualidade dos textos com o modo matemático e sem o modo matemático é enorme, certo? Então, não faz nem sentido digitar nada que seja matemático sem utilizar o modo matemático. Então, primeiramente, eu vou tentar aqui mostrar para vocês como ele funciona, mas não vou ensinar como é que você digita equações e tal. Primeiramente, eu vou só falar um pouco sobre o modo matemático. Nas próximas partes, aí nós vamos ver os comandos e como digitar equações e tudo mais no modo matemático, ok? Então, essa primeira parte é mais para vocês entenderem um pouco do funcionamento dele. Então, vamos aqui, ó. Pronto. Então, eu já deixei aqui a lupa preparada, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de vocês verem. Ok. Então, primeira coisa, pessoal, reparem que aqui, ó, eu coloquei, né, os 4 pacotes para ativar o modo matemático, né, todos no mesmo comando, ok? Então, primeira coisa é fazer isso.
Insira esse comando no seu preâmbulo. O restante é o mesmo preâmbulo da aula passada, ok? É só você repetir. Então, para começar, o que foi que eu fiz? Coloquei aqui, né? Ó, veja a diferença entre digitar normalmente e no modo tá o N aqui, né? E no modo matemático. Pronto. Então, repara, escrevi aqui, ó, f de x igual a seno de x mais cosseno de x, aqui normalmente, e aqui eu usei o modo matemático, né? Repara, pessoal, que tem um cifrão aqui no início e um cifrão no final, ok? Por isso que o texto ficou verde, certo? Então, essa é a ideia, né? Ativei o modo matemático e encerrei. Lembra que sempre que você botar um cifrão, você vai ter que colocar outro para delimitar, para dizer onde é que o modo matemático acaba, senão vai dar erro. Isso aqui seria como se você botasse um comando com begin e sem colocar o end no final, ok? Então, primeira coisa, vamos olhar aqui para essas duas coisas. Olha o resultado aqui, certo? Ó, dá um zoom maior ainda. Já dá para ver, mas custa nada, né? Então, reparem, ó, aqui é a função sem o modo matemático. Repara como fica esquisito, né? Ó, inclusive aqui não teve nem espaço, certo? Ó, ficou colado aqui no igual. Já aqui não, ó. No modo matemático, repara, as notações ficam mais bonitas e ele coloca esse espaçamento basicamente, pessoal, automático, certo? Ó, eu botei espaços aqui, mas não era necessário não. Se eu não tivesse dado tanto espaço aqui, ó, repara, eu vou juntar aqui as coisas, certo? E compilar de novo. Ó, tá compilando só um momento. Pronto, ó. Repara que não alterou nada. Por quê? Porque aquele espaçamento, pessoal, é padrão, certo? Ele já dá os espaços levando em conta como a equação vai ficar mais bem formatada, mas obviamente que o ideal é deixar os espaços, né? Para mim, né, é mais por questão de costume mesmo, certo? Mas obviamente que não é tão necessário não, certo? Já sem o modo matemático seria necessário você dar os espaços, ok? Então esse é o primeiro ponto, né? A qualidade muda bastante. O segundo ponto, pessoal, é o seguinte. Eu digitei aqui 3 vezes o mesmo texto, certo? Que fala sobre a fórmula de Bhaskara. Então, nesse primeiro aqui, o que foi que eu fiz? Ó? Repara que eu usei o modo matemático em tudo que envolve matemática, certo? Ó, botei aqui, ó, aqui é uma definição da função, certo? Aí, como eu disse, não se preocupem com os comandos nesse momento, não. Só basta saber o seguinte, ó, botei o modo matemático aqui, aí depois botei o modo matemático aqui na função, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e botei de novo o modo matemático aqui na fórmula de Bhaskara, ok? Então, qual foi o resultado disso? Foi essa expressão que vocês estão vendo aqui em cima, né? Ó. Seja f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e tal, e deu aqui a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, beleza? Então, aqui é como ficaria, você utilizando o modo matemático normal. Na de baixo, o que foi que eu fiz? Eu digitei o mesmo texto, mas para a fórmula de Bhaskara, eu usei o modo destacado, certo? Que é um cifrão duplo. Então, qual que é a diferença? Quando você usa o cifrão duplo, pessoal, o que ele faz é isso aqui, ó. Ele deixa aquela expressão destacada. Por isso que não é ideal que você sempre use o cifrão duplo, porque senão ele sempre vai tirar uma linha específica para tudo que for de matemática. Ou seja, você não vai fazer um texto que vai ficar esteticamente agradável de ver, né? Porque se tivesse uma linha separada para f de x igual... Desculpa, f de x de r em r. Aí outra linha para f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ia ficar bem esquisito o texto. Então, o ideal do modo matemático destacado é que você use somente em coisas especiais, assim, que merecem realmente uma linha assim, só para ele, né, para ele ficar realmente destacado. Como aqui eu estava falando da fórmula de Bhaskara, era ideal, né, que a fórmula recebesse um certo destaque, ok? Então foi por esse motivo que eu fiz isso. Já a última linha, repara que ela está completamente desconfigurada, certo? Por que é que isso acontece? Muito simples, né? Alguém podia perguntar, mas professor, eu não posso simplesmente usar o modo matemática em tudo, não? Ao invés de ficar colocando só nas expressões de matemática? Pode não. Por quê? Porque o modo matemático ele não lida muito bem com o texto. Então, repara, se você colocar o modo matemático aqui, ó, não vai ter espaço em basicamente nada, certo? Então, seria até pior de digitar. Porque no modo matemático, como eu disse, como ele não lida bem com o texto, ou você usa um comando para inserir texto, ou você faz da forma como eu fiz aqui, certo? Você deixa o texto fora do modo matemático e coloca o modo matemático só nas equações e nas expressões que envolvem matemática. Eu acho, particularmente, que é a melhor forma. Porque para você, sempre que digitar, utilizar um comando, salvo engano, o comando é /mbox. É estilo aquele comando de deixar em negrito, certo? Só que esse seria para você conseguir digitar texto no modo matemática. Aí o que acontece? Sempre que você fosse digitar um texto, você tem que botar /mbox, digitar o texto. Aí depois fazer isso de novo, de novo, de novo. Ia dar muito trabalho. É mais fácil botar cifrão, cifrão, cifrão. E ponto final. Ok?
Bom, pessoal, então era basicamente isso, né? Essa era a introdução. Era só para mostrar para vocês como é que funciona o modo matemático, ok? Agora nós vamos ver alguns comandos que vocês podem usar para deixar o texto de vocês com a maior qualidade, certo? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos realmente ver como digitar no modo matemático. Então, a ideia é o seguinte: para tudo que você quer construir no modo matemático que envolva símbolos, certo? Você vai ter que colocar um comando. É aquilo, se você quer botar f de x, por exemplo, você basicamente vai botar o f, dois parênteses e o x. Tudo que for possível digitar no teclado, você pode realmente fazer pelo teclado assim digitando, né? Palavras, tipo função seno de x. Então, basicamente, você bota sen espaço x. Então, tudo isso aí funciona naturalmente, ok? Mas para símbolos, como por exemplo, imagina que você quer botar esse pontinho aqui de multiplicação ou esse x aqui para indicar multiplicação. Então você não pode, no caso, você vai ter, na verdade, né, que colocar o comando. Então, para esse pontinho aqui aparecer, o pontinho aqui da multiplicação, você vai botar barra c dot. Para aparecer esse x, você vai digitar barra times. Então, para cada comando vai ter um símbolo. Desculpa, ao contrário, né? Para cada símbolo vai ter um comando. Exemplo, se você quiser que apareça essa barra. Como essa barra aqui, não sei se vocês lembram, mas ela é usada para dar espaço. Se você bota ela sozinha, o modo matemático vai encarar como um espaço, certo? Não vai encarar como uma barra. Então, para ela aparecer, você tem que botar o comando barra backslash, certo? Obviamente que não é um símbolo matemático que seja muito utilizado, então isso aqui não é tão importante não, mas por via das dúvidas fica aí o comando para vocês. Mais importante do que esses símbolos aqui mais simples, pessoal, seria uma questão de construir fração e de construir raiz quadrada, né? Porque raízes e frações são coisas que aparecem bastante, são símbolos que são muito utilizados na matemática. Então, basicamente, para fração, pessoal, o comando é esse aqui, barra frac. Então, qual é o padrão dele? Você bota barra frac e dois pares de chave. O que você digitar no primeiro par de chaves, pessoal, é o numerador da sua fração. E o que você digitar no segundo par de chaves é o denominador. Basicamente isso. Mas é o seguinte, ao invés de usar o comando barra frac, pessoal, eu sempre prefiro usar o comando barra defrac. Ele tem a mesma estrutura de comando, mas qual é a diferença? Esse defrac, ele dá à sua fração o aspecto daquele comando de cifrão duplo. Ele não vai deixar a fração numa linha separada, não. Mas o aspecto da fração vai ficar maior. É como se fosse destacado, mas utilizando o modo simples, certo? Então a fração fica mais visível. Daqui a pouco eu mostro para vocês a diferença, ok? E já para digitar raízes, nós temos duas opções. A primeira é barra SQRT e dentro você coloca o que vai estar dentro da raiz. Isso aqui produz uma raiz quadrada, esse barra SQRT. Se você botar barra SQRT e depois colocar um par de colchetes, o número que você colocar dentro do colchetes é o índice da raiz, certo? Então isso aqui produz uma raiz enésima, ok? Basicamente isso. Então é o seguinte, o ideal é que vocês anotem isso daqui, eu tirei uma foto, porque quando nós formos para o overleaf, fica mais fácil de você acompanhar, ok? Então, antes de prosseguir, só mais dois comentários. O primeiro, pessoal, é sobre como fazer potências. Então, o comando para fazer potência, pessoal, é o circunflexo aqui. Quando você bota um número e depois coloca o circunflexo, o que vier após esse circunflexo vira expoente, ok? Contudo, esse comando só funciona para um termo. Então, se eu quero botar x ao quadrado, vai ser x circunflexo 2. Se eu quero botar x elevado a mais 1, digamos assim, aí isso aqui não funciona. Aí tem que ser, pessoal, esse segundo modo aqui, ó, que está na segunda linha, ok? Você vai ter que colocar o circunflexo e o expoente que tem mais de um termo, ele vem entre chaves, certo? Se ele estiver entre chaves, tudo que está entre essas chaves aqui vira expoente. E o mesmo vale para transformar alguma coisa em índice, né? Imagina que eu quero escrever A1, então eu boto A, underline 1. Aí esse 1 fica como um índice aqui embaixo, certo? Então o underline transforma em índice. E o mesmo padrão serve para índices com mais de um termo, certo? Se você quer botar A índice I mais J, por exemplo, você vai ter que botar esse I mais J entre um par de chaves, ok? Então, também anotem isso e vamos lá no programa, dar uma olhada em como é que tudo isso funciona, ok? Então, assim, ó, eu já deixei essa fórmula de Bhaskara aqui embaixo separada para ficar mais fácil de ver, ok? Então, percebam o seguinte, ó.
o que foi produzido com esse comando todo, pessoal, foi isso aqui de baixo, certo? Essa fórmula de Bhaskara. Então, percebam o padrão, né? Eu coloquei aqui, ó, x, vou dar aqui espaço, né? X igual. Pronto. O que vem depois do x, pessoal, é uma fração. Então, o importante é você observar o que a sua expressão é. Porque, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma raiz também. Mas por que é que eu não coloco o comando raiz primeiro? Porque a raiz não está pegando todo mundo. Se a raiz pegasse tanto o numerador quanto o denominador, o comando da raiz vinha primeiro. O que todo mundo, tipo assim, todos os termos participam, na verdade, da fração, se você analisar bem. Então, o primeiro comando que você bota é o que engloba tudo, que seria o da fração. Então, repare que eu comecei aqui ó, com barra frac, ok? Então, aqui ó, nós temos dois pares de chaves, certo? Ó, primeiro par de chaves, que vai englobar o numerador, e o segundo que pega o denominador. Começando pelo segundo, que é mais fácil, aqui só tem 2A, ok? Então, tá bem aqui, ó, 2A, que é o que ficou embaixo. Por exemplo, eu disse que para você botar aquele pontinho da multiplicação, o comando era barra /cdot. Então, imagina que eu quisesse fazer isso. Ó. Eu digitava aqui barra /cdot, certo? Ó. Aí é bom você deixar com espaço, porque senão ele vai imaginar que o A faz parte do comando. Ó. O que tiver vermelho, pessoal, é o que faz parte do comando. Então, afasta o A, para ele ficar verdinho aqui, ó, certo? Então, repara, botei o comando barra /cdot entre o 2 e o A. Então, olhem aqui, ó, apareceu aquele pontinho de multiplicação. Se você quisesse botar aquele x, o comando é barra times. Então, não faz sentido, né? Aquele x não é muito utilizado pela gente, né? Mais no ensino fundamental, mas ó, se você quisesse... E apareceu o x lá da multiplicação, ok? Isso aqui deve ser utilizado mais para o espaço vetorial, para um produto vetorial, né? Então, vou apagar aqui, deixa só o 2A mesmo, que já está de bom tamanho. A ideia era só mostrar para vocês como é que funciona, ok? Então, é aquela ideia, né? Vamos agora para o numerador. Então, no numerador, primeiro vem o menos b. Esse barra PM, pessoal, ele serve para botar o mais ou menos, né? Para vocês entenderem o padrão, esse PM vem de plus, que é mais, e de minus, que é menos em inglês. Então, ele botou barra PM, aí bota o símbolo aí junto, né? Mais ou menos, ok? Então, esse comandinho aí faz esse símbolo aqui. E depois eu utilizei o comando de fração, né? Ó, barra SQRT, e aí depois do SQRT vem um par de chaves. E o que você botar dentro do par de chaves é o que fica, né, ó, dentro da raiz. Então, repare, o que foi que eu coloquei dentro do par de chaves? Eu coloquei B, aí circunflexo, que serve para transformar em expoente, e botei um 2, ou seja, vai ficar B ao quadrado. Depois, menos 4AC, ok? Aí, só para fazer aquele segundo comentário, pessoal, se por acaso não fosse raiz quadrada, fosse uma raiz cúbica, aí o atalho não, desculpa, né? O modo de fazer isso é você colocar aqui um par de colchetes e colocar a raiz que você quer. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, eu digitava um 3 entre esse par de colchetes. Então, repara. E agora aqui, ó, se você olhar bem, ó, ficou uma raiz cúbica. Deixa eu até dar um zoom, caso vocês não estejam vendo, porque realmente está bem pequeno. Mas, ó, aqui tem um 3 agora, certo? Então, essa é a ideia. Beleza? Você coloca o número que você quiser e aí você produz uma raiz com o índice que lhe for conveniente. Então, é basicamente isso, pessoal, para digitar no modo matemático, certo? Você vai colocar os símbolos através de comandos, frações, raízes também através de comandos, e o resto você vai digitando normalmente, né? Repara que o menos 4AC eu digitei normalmente, o 2A eu digitei normalmente. Tudo que não envolver símbolos, você pode digitar normalmente. Com relação àquela questão de fração destacada, pessoal, reparem. Nesse nosso primeiro parágrafo aqui, ó, eu usei o comando frac. Então, olha como foi que ficou. Ela ficou bem pequena, quase não dá para ver direito, certo? Então, reparem que se eu adicionar o D aqui, então trocar o comando frac pelo comando dfrac, olha o que vai acontecer. Viu? Ficou bem maior, fica bem melhor de ver, certo? Fica bem mais bonito. E outra coisa, não usa uma linha específica, né? Ó, ele deu esse mesmo efeito do modo matemático destacado, mas continuou dentro da linha. Então é o seguinte, sempre que eu vou digitar fração, eu já uso automático esse modo aqui, dfrac, ok? Mas aí fica se você preferir usar ou não, né? O que mais que eu posso citar? Esse comando aqui é para criar conjunto numérico, daqui a pouco a gente vê. Esse aqui é para criar seta também, né, que nós temos aqui, ó, de R em R. Mas tudo isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, outra coisa que eu quero mencionar seria só a questão de criar índices, por exemplo, que a gente não viu ainda. Imagina que aqui não fosse o menos B, fosse o menos B1, por exemplo, ou B1 mais X. O
Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o underline e botar um índice aqui, digamos, bx, certo? Então repara, quando eu mando compilar, deixa de ser b, ó, e aparece o índice x, né? O atalho para isso é underline. Se eu quisesse colocar um índice com mais de um termo, aí eu teria que colocar aqui um par de chaves, né? Então, ó, x mais y, por exemplo. Então, quando eu compilo, x mais y vira índice, ok? Esse mesmo padrão, pessoal, vai servir para você colocar expoentes, certo? Depois do circunflexo aqui, ó, você bota um par de chaves, né? Se eu quisesse botar aqui x mais 2, por exemplo. Ou então, melhor, x ao quadrado mais 2. Porque você também pode combinar comandos, né? Dentro do comando de potência, você pode botar um novo comando de potência, digamos assim, ó. Então, repara. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 2, certo? Então, esse segundo par de chaves aqui serviu para dizer que tudo que está na frente é expoente. E esse novo circunflexo aqui serviu para colocar o expoente no x. Então, você também consegue combinar comandos, ok? Então é o seguinte, pessoal, agora é você testar, certo? Tudo isso aí que a gente viu não é nada muito complicado. E a princípio pode parecer estranho, mas como você repete muitos termos, você acaba até decorando os comandos, sabe? Você não vai ficar tão dependente de ficar consultando. Porque não existem tantos comandos assim que você vai ter que estar utilizando de modo recorrente, entendeu? E de toda forma, sempre que você utiliza um comando no texto, você sempre tem a opção de voltar naquela parte e dar um Ctrl C, certo? Digamos, se eu precisasse de construir conjuntos números reais de novo, e não quisesse digitar esse barra mfbb, vinha aqui, dava um Ctrl C e colava na próxima parte, certo? Sempre assim, você sempre vai ter essa opção de usar um comando uma vez e só ficar editando depois. Quisesse construir fração de novo, dava um Ctrl C aqui e copiava no próximo local. Aí depois era só alterar o numerador e o denominador, certo? Então, espero que essa parte tenha ficado clara e vamos continuar. Agora, pessoal, nós vamos ver alguns comandos para inserir símbolos. Obviamente que eu não vou testar todos, ok? Então peço que vocês tirem uma foto aí do slide ou anotem os principais e testem, ok? Mas aqui, né, eu deixei vários símbolos que podem ser importantes para vocês, ok? Ó, no caso, nós temos aqui, né, o símbolo que vai ser gerado e na frente o comando que você deve inserir no modo matemático, né? Então, como nós já vimos, né, esse barra PM vai criar o mais ou menos, esse barra cap vai criar o símbolo de interseção, barra cup vai criar o símbolo de união, certo? Esse barra circ, ele vai criar aquele símbolo de composição de funções, certo? O barra c dot aqui, que nós já vimos também, cria o pontinho de multiplicação. Então, assim, são vários símbolos, ok? Que vocês podem acabar utilizando. Então, peço que vocês olhem aí, tirem uma foto e depois testem os comandos, ok? Continuando, nós temos aqui mais alguns símbolos, né? Agora nós temos, pessoal, letras gregas, ok? Então repare que para utilizar uma letra grega, basicamente você vai digitar o nome dela, ok? Então no caso, para colocar o alfa, você vai digitar barra alfa, para colocar o delta, você vai digitar barra delta, certo? É basicamente isso. Você vai colocar o nome da letra. Reparem aqui que em alguns casos, pessoal, nós temos também a opção da letra maiúscula. Ok? Então, para o delta ficar maiúsculo, você bota aqui ó, o D maiúsculo. Para o pi ficar maiúsculo, você bota o pi, né, inicial, maiúsculo. Ok? Essa seria a ideia. Então, novamente, certo? Verifiquem aí o que vocês precisam e testem. Ok? É basicamente só lembrar de colocar esses comandos sempre dentro do modo matemático, ok? Mais alguns comandos aqui, pessoal, que nós temos. Alguns importantes, né? No caso, para você digitar aqui o menor ou igual, certo? Caso não haja no seu teclado. Que eu acredito que nos teclados não vem o símbolo junto, não, né? Então, você vai ser barra LE para maior ou igual, barra GE, certo? Para subconjunto, né? Para contido, barra subset, ok? Para pertence, ó, barra IN. Para não pertence, barra not, no caso not in, né? No caso. Para congruência aqui, né? Para disciplina de teoria dos números, né? Barra equiv. Ou então para geometria também, né? Isso aqui pode indicar que dois objetos são congruentes, não é isso? Então, assim, né? Vários símbolos que podem ser importantes para vocês, ok? Então, continuando, tem mais ainda. Então aqui, pessoal, nós temos símbolos para setas também, ok? Caso você esteja fazendo demonstração, né, você tem algumas setas de implicação, certo?
E salvo engano, aqui tem algum local que está trocado. Eu acho que é aqui, ó. Repara que essa segunda seta aqui da primeira coluna e a quarta seta, elas são a mesma. Então é o seguinte, eu acredito que uma dessas duas, pessoal, não devia estar para a esquerda, ela devia estar para a direita. Para você colocar essa setinha curta apontando para a direita, você vai trocar esse termo aqui, left, por right, certo? Right é esse termo que está aqui no centro, ó. Se você olhar aqui, ó, R-I-G-H-T, right, que significa direita em inglês. Então, se você colocar aqui no começo, em vez de left, que é a esquerda, right, a seta fica para o outro lado, ok? Então, o padrão, pessoal, é bem simples, certo? Se você reparar, essa seta dupla aqui tem dois comandos, né? Ó, esse aqui, left e right arrow, que seria uma seta, né, direita e esquerda, e tem esse barra e FF, que é bem mais simples, né? A seta fica um pouco maior e fica uma seta dupla também, ok? Então, novamente, vocês testam aí esses comandos, ok? Estou passando para vocês terem muitas opções para digitar os documentos de vocês, ok? E tem mais alguns aqui que também são importantes, né? Temos aqui o símbolo de para todo, temos aqui o símbolo de existe, temos aqui o símbolo de infinito, conjunto vazio, ok? Nós temos aqui esse símbolo dos reais, pessoal, mas ele não é o mais adequado não, né? Porque esse símbolo aqui não é o que nós utilizamos para indicar o conjunto dos números reais, não, ok? Então, por esse motivo, né, vou passar aqui, ó, eu coloquei algumas observações que também são importantes, ok? A primeira é o seguinte, para você digitar chaves no texto, né, para aparecer essas chaves, você não pode simplesmente colocar a chave sozinha. Porque como as chaves são utilizadas para delimitar comandos, o programa não vai entender que você quer digitar aquela chave realmente. Então, para ela aparecer no texto, você vai ter que botar essa barra antes, certo? Você bota a barra e a chave depois, ou então a barra e a outra chave depois, certo? E assim, essa barra aparece no texto. Para dar espaço no modo matemático, digamos que você botou dois termos, eles ficaram juntos, né? Porque no modo matemático você vê que não funciona muito bem a questão do espaçamento para texto. Então você pode usar um desses quatro comandos aqui. Você pode usar a barra, ou a barra vírgula, ou barra quad, ou barra qquad. Cada um desses comandos, pessoal, dá um espaço maior do que o outro. Ok? Então eu botei na ordem aqui para você saber. Se você quer um espaço, você bota esse. Um espaço um pouco maior, maior ainda, e um espaço bem grande, certo? Aí você usa esses quatro comandos aqui, que ele dá espaço no modo matemático. Para você inserir símbolos de conjunto numérico, pessoal, o comando é esse aqui, barra mfbb, e aqui você bota o símbolo que você quer. Se você botar um R, aparece o símbolo dos reais. Se você botar um Q, aparece o símbolo dos racionais. Inclusive, foi esse comando aqui, se vocês lembrarem, que eu utilizei na hora que eu defini a função f. Eu botei lá f, dois pontos, aí barra mfbb, aí botei um R, aí depois botei a setinha e botei outro desse, para indicar de R em R, certo? Para você botar texto no modo matemático, como eu já havia citado, você bota esse comando aqui, barra mbox, e digita o texto. Assim o texto sai exatamente como você digitar. Mas é aquilo que eu disse, isso aqui dá bem mais trabalho. Porque para você colocar o texto no modo matemático, você sempre ia ter que botar esse mbox. Então você botou uma palavra, você pode botar uma frase também, obviamente, mas esse é assim, sempre que você encerrar o mbox, para colocar outra frase, você teria que abrir outro mbox, entende? Então acaba sendo um pouco mais trabalhoso, ok? Então eu não recomendo, mas caso você queira botar algum termo dentro do modo matemático, está aqui o comando, certo? Com relação à combinação de comandos, pessoal, isso aqui eu também já citei. Você pode colocar comandos um dentro do outro, né? Como naquele exemplo, eu fiz uma fração, dentro da fração eu criei uma raiz quadrada, e na raiz quadrada eu coloquei um expoente. Então você sempre pode ir colocando um comando dentro do outro que eles funcionam, ok? E para terminar, nós temos esse comando aqui que é bem importante também, pessoal, que ele ajusta o tamanho dos seus parênteses ao objeto, certo? Então o comando seria esse, você bota um barra left no parêntese do lado esquerdo e um barra right no parêntese do lado direito. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, ok? Algumas dessas observações. Então é o seguinte, com relação aos símbolos eu não vou testar eles não, porque para testar isso é mais fácil, ok? Então só algumas coisas importantes. Primeiro com relação à chave, ó. Repara, se eu colocar uma chave aqui sozinha, pessoal, já apareceu foi o par de chaves, ok? E esse par de chaves aí, o programa acredita que é para inserir um comando, ok? Então repara que não apareceu, né? Ó, as chaves estão aqui acima da minha equação, ó, e elas não apareceram. Então repara que se eu colocar agora a barra junto com elas, certo? Vou botar uma barra aqui antes dessa e uma barra antes dessa outra, certo?
Agora elas aparecem, porque aí o programa entende que elas estão como texto, certo? Essa seria a ideia. Outra coisa que eu havia mencionado nas observações, o comando para inserir conjuntos numéricos, né, o símbolo, que é esse daqui, ó, /math_bb, e dentro das chaves você coloca o símbolo do conjunto. Ó, repara, aqui eu tenho F, né, math_bb, aí /to é para fazer uma setinha, então gerou isso daqui, ó, F, né, de R em R, certo? Então, como eu disse, se eu quisesse criar o símbolo dos racionais, aqui eu colocaria um quê? Digamos que fosse dos racionais para os inteiros, aqui eu colocaria um Z, certo? Então o comando é aquele math_bb, e dentro do par de chaves, né, você coloca o conjunto que você quer que apareça, né, que geralmente, no caso, nós utilizamos esses símbolos aqui, né, para conjuntos numéricos, certo? Então, basicamente, é isso. E outra coisa importante, pessoal, é com relação aos parênteses lá. Repara, eu tenho aqui a fórmula de Bhaskara, vou colocar um parêntese no início e outro no final, e vou mandar compilar, certo? Ó, tem aqui os parênteses, olha para cá. Ai, desculpa. Então, reparem, esses parênteses aqui, pessoal, ficaram muito feios, né? Porque a fração é bem grande e esses parênteses aqui que não estão fechando a fração, né? Não faz sentido. Então, para o parênteses ficar ajustado ao tamanho da expressão, o comando é esse aqui, ó, /left para o lado esquerdo, né? E você vai botar aqui do lado direito, ó, no parênteses também, um /right. Repara que já aparece a opção, né? O /right aqui e /left. Então, agora, quando você manda compilar, repara. Agora sim, ele ajustou. Agora ficou bem melhor. Ok? Então, isso aqui vai servir também, pessoal, para você ajustar o tamanho, por exemplo, de colchetes. Ó, se você botasse um colchete aqui e um colchete lá do outro lado, certo? O tamanho do colchete também seria ajustado por esse comando. Ó. Ok? Então, basicamente é isso que ele faz. Ele ajusta o tamanho desses delimitadores aí. Certo? Então, assim, com relação aos símbolos, pessoal, era basicamente isso, ok? Os demais comandos lá que vocês viram, né, é você realmente testar, certo? Você vem aqui e digita, por exemplo, para todo é for all. Então, /for all, certo? Se eu colocar ele aqui dentro do modo matemático, lembrando, né, ele está dentro do modo matemático, repare que esses comandos de símbolos eles ficam vermelhos, ok? Então, ó, quando eu mando compilar, o símbolo aparece, repara, aparece aqui o para todo F, certo? Então é basicamente isso. Escolhe o símbolo que você quer testar e usa ele no meio da expressão, né, no local correto, certo? Você coloca onde você quer que ele apareça. Se estiver dentro do modo matemático e o comando estiver correto, vai aparecer sem maiores problemas. Ok? Então, vamos dar continuidade à aula. Para criar matrizes no LaTeX, pessoal, também é bem simples, certo? Então, a estrutura do comando basicamente é a seguinte. Ó. Inicialmente, repare que você deixa o nome da matriz, ó, eu coloquei A igual, o nome da matriz fica fora do comando, ok? Você não pode colocar o nome da matriz dentro do ambiente aqui de criar matrizes. Então, você coloca aqui A igual. Na linha de baixo, você cria um ambiente. Ó, e reparem também que esse ambiente ele vai para dentro do modo matemático. Eu iniciei aqui o modo matemático e encerrei aqui embaixo. Então, o ambiente é esse aqui, begin, aí B, matriz. Matrix, no caso, né, que é com X no final. O padrão para construir a matriz é basicamente o mesmo de construir tabela, ok? Você coloca um elemento e coloca aqui o E-comercial para separar um elemento do outro, ok? Quando você bota esse E-comercial, ele sabe que é para passar para a próxima coluna, ok? Quando você encerrar os elementos de uma linha, você bota barra barra para indicar que essa linha foi encerrada. E todas as linhas seguem o mesmo padrão. A única observação é que na última não precisa colocar o barra barra. Certo? Quando você não coloca nada, o programa entende que você encerrou a sua matriz. Certo? Então é basicamente isso. Bota um elemento, bota o E para separar um elemento do outro e barra barra para encerrar as linhas. Basicamente isso. O que eu tenho mais para comentar é o seguinte. Quando nós utilizamos o comando barra begin, no caso B matrix aqui com o B minúsculo, pessoal, a matriz fica delimitada por colchetes, certo? Se você utilizar um B maiúsculo, essa matriz vai ser delimitada por chaves. Se você botar P em vez de B, ela vai ficar delimitada por parênteses. E se você colocar um V, ela vai ficar com duas barras, certo? Para criar determinantes. Então, você pode mudar aqui, né, essas opções aqui no nome do ambiente e vai modificar
o tipo de delimitador ali para a sua matriz, ok? Mas 3 observações importantes são essas aqui para criarmos aqueles pontinhos, as reticências, para indicar que você está criando uma matriz, sei lá, de ordem n, certo? Então é aquela ideia, né? Para você criar um ponto, você bota C dot. Para você criar vários pontos, você bota um S aqui, que ele fica no plural. Então, com C dots, você cria esses pontinhos de reticências. Se você quiser que esses pontos fiquem na vertical, você bota V dots. E se você quiser que os pontos fiquem na diagonal, aí você bota D dots. Então repara que tudo tem um padrão, né? Esse C aqui é de centro, né? Center, o V de vertical e o D de diagonal, certo? Então você já consegue lembrar. E obviamente que o dots significa pontos, ok? Essa seria a ideia. Então vamos aqui para o overleaf, dar uma olhada em como é que isso funciona. Então é o seguinte, aqui no overleaf, pessoal, eu já deixei uma matriz feita, certo? Só para nós vermos. Então aqui, ó, repare o que eu fiz. Coloquei aqui o nome da matriz, né? A igual. Como eu disse, ele fica fora do ambiente de criar a matriz. Dentro da matriz, eu só coloco os elementos da matriz. Então, o que eu estou criando aqui, pessoal, é uma matriz N por N. Então, coloquei aqui, ó, A, aí 1. Obviamente que esse underline com 1 indica que o índice desse A aqui é 1, né? Esse aqui é o índice dele. Aí A1, 2. C dots. Coloquei as reticências aqui na horizontal, né? Só os pontinhos um na frente do outro para indicar que isso aqui vai até a coluna N, certo? Então, A1N. Aí, segunda linha, mesmo padrão, né? Ó, repetir aqui, ó, só que agora linha 2. Quando eu cheguei nessa terceira, né, já que eu queria indicar que são N linhas, o que foi que eu fiz? Coloquei aqui, ó, pontinhos na vertical, esse aqui na diagonal, né, porque é comum fazermos isso, e na última linha, novamente, na vertical. E a última linha repetiu o padrão da primeira, ok? A N1, a N2 até o ANN. Aí, outra coisa, todas as linhas são encerradas, com exceção da última, né? Na última você não bota o barra barra. O que é que isso aqui gerou? Gerou essa matriz aqui, né? Ó. A1, A1, 2, aí reticência, A1N, segunda linha no mesmo padrão. A terceira linha, que só tem os pontos, né? Ó, foi criado, né? Com pontos aqui na vertical e esse aqui na diagonal pelo comando que eu coloquei aqui, né? O ddots. E basicamente isso, pessoal, bem simples e a sua matriz é criada com os elementos que você escolher. Uma observação, né, como eu tinha citado, é a seguinte: se nós mudarmos aqui, ó, aqui tem um B. Se eu colocar, por exemplo, um P, certo? Então, o que vai acontecer? O delimitador lá é para mudar. Então, em vez de botar B, eu vou botar P. Então, repara. Mandando recompilar. Agora ela está delimitada por parênteses. Se eu colocasse um V aqui, né, ela ia ficar delimitada por barras, né, estilo 1 determinante. Ok? Então, só para vocês verem o funcionamento. Ok. E para terminar, reparem que essa matriz não está centralizada. Então, se nós quiséssemos que ela ficasse centralizada, era bem simples, né? Vou pegar todo o comando aqui, né? Recortar e botar aquele comando lá, center. Acho que vocês estão lembrados nele, né? Que ele vai servir justamente para isso, para centralizar o objeto que estiver dentro desse ambiente. Então, ó, colo aqui o comando todo, certo? Dentro do comando center. E pronto, a minha matriz fica centralizada, ok? Então aí basicamente agora, pessoal, é vocês treinarem, né? Só entender essa estrutura aqui que não é muito difícil, né? Inclusive é uma repetição do que nós vimos em tabela, ok? Então espero que tenha ficado claro para todos e vamos continuar. Agora, pessoal, nós vamos ver como definir uma função em várias sentenças, ok? É bem simples e se vocês repararem, né, o padrão já passa a ser um pouco repetitivo, ok? Ó, nós vamos abrir aqui o ambiente, o modo matemático, né? Aí vamos colocar aqui a expressão, né? Então, f de x igual. Para colocar as várias sentenças de uma função, nós utilizamos esse ambiente aqui, cases, ok? Então, reparem, pessoal, que o padrão aqui é bem parecido com o de matriz e tabela. Você coloca primeiro a expressão, depois você coloca um E comercial para separar, certo, a expressão da condição. Aí na condição, no caso, eu usei o termo aqui mbox porque eu queria colocar a palavra se, certo? Então eu queria colocar aqui se x menor do que zero. Se você não quisesse colocar essa palavra, quisesse botar só o x menor do que zero, não precisaria do mbox, né? Eu colocaria só a condição. Para poder usar a palavra se e não ficar colada no x, aí eu uso o mbox, né, que é aquele comandinho para colocar texto no modo matemático.
E uma observação é, o Mbox, como ele permite que tudo que está aqui dentro seja colocado em texto, então ele aceita espaços. Então esse espacinho que eu deixei aqui é proposital, certo? Para o se ficar separado. Então, na segunda linha é o mesmo padrão, né? Terminei a primeira linha, coloco o barra barra para encerrar. Segunda linha, coloca a expressão, novamente o mbox barra barra para encerrar. E na última linha, né, que é a última condição, não precisa do barra barra, ok? Você deixa sem nada no final para o comando entender que foi encerrado as condições que você estava colocando, ok? Então vamos ver como é que isso fica lá no overleaf, ok? Então a ideia é a seguinte, né, bem simples, né? Eu basicamente repeti o comando que estava lá, certo? Então você coloca aqui inicialmente o nome da função. Depois de colocar o nome da função, bota o begin case, o end case aparece automático, né? Tudo isso dentro do modo matemático. E depois você vai digitar as condições, certo? Primeira expressão é comercial para separar e depois a condição. De novo, expressão é comercial condição, expressão é comercial condição. Qual é o resultado disso? O resultado disso é isso daqui, pessoal. Uma função realmente definida em várias sentenças. Repara como fica legal a questão do alinhamento, certo? Fica realmente um abaixo do outro, bem legal, né? Desse lado aqui não ficou tão igual porque as expressões têm tamanhos diferentes. Se elas tivessem tamanhos próximos, ficava tudo bem alinhado, ok? Então, essa é a ideia, certo? Para a construção de função com mais de uma sentença, ok? Ambiente begin cases, dentro do modo matemático, e lembre-se precisar de usar o mbox para dar a condição. Vou até tirar um aqui para vocês verem como é que ia ficar, certo? Se eu tirasse aqui esse mbox, né, colocar só a condição, repara como é que ia ficar. Certo? Ó, ele colocaria só as três condições, então ficaria aqui alinhado, x igual a 0 e x maior do que 0. Ok? Aí eu prefiro colocar o se para ficar bem claro, ok? Mas aí, como eu disse, vai de gosto, né? Se você achar que fica melhor só a expressão, aí você deixa sem o mbox, ok? Basicamente isso. Então, a parte aqui era mais curta, vamos continuar. Bom, pessoal, para encerrar, eu vou explicar aqui como vocês podem inserir notações de cálculo no documento de vocês, ok? Então reparem que é bem simples, ok? Para limite aqui, eu tenho três opções diferentes, certo? Não é o mesmo comando. Então, repara, você vai botar aqui, ó, barra lim, certo? De limite, né? L-I-M, underline. Quando você coloca underline, acho que vocês já estão lembrados, né? O que está na frente vira índice. Então significa que quando você fizer isso aqui, ele vai colocar esse terminho aqui, x to a, que seria x setinha a, embaixo, né, que vocês sabem que a notação, né, quando x tende a A fica menorzinha, e na frente, né, f de x igual a L. Essa daqui seria a primeira forma. Eu não gosto muito dela porque não fica um aspecto muito bonito. É por isso que eu coloquei essas outras duas opções, certo? A segunda opção seria você botar barra lim, e depois de botar o barra lim, você bota barra limits, e aí repete esse mesmo padrão aqui, né? Bota o underline, x to a, f de x igual a L, certo? Essa terceira tem o mesmo efeito da segunda, aí vai do gosto. O que que muda nela? Ao invés de você colocar esse lim barra limits, você vai colocar o mesmo comando inicial aqui, certo? Exatamente igual, e antes dele, você vai botar esse barra display style. Esse comando barra display style é para colocar o termo, pessoal, naquele formato do modo matemático destacado. É basicamente igual ao defrac, certo? Mas o defrac, ele tem um atalho. Quando você só coloca o D na frente do comando barra frac, ele já pega esse comando aí display style. Mas nem para todos vai servir só colocar o D. Então o comando correto, digamos assim, né, completo, seria isso aqui, barra display style. Aí ele vai deixar o seu comando, a sua expressão, digamos assim, né, na linha normalmente, mas com o aspecto do modo matemático destacado. Ok? Fica bem melhor. Para criar anotações de derivada, pessoal, não tem muito o que fazer não, né? A anotação convencional com aquela linha é só você digitar F, coloca um apóstrofo e no caso, depois o X, né? Então F' de X. Para você criar a anotação, sei lá, df dx, aí você usa o barra frac aqui, o barra defrac, aliás. Certo? Aí você bota dx em cima, desculpa, df em cima, dx embaixo. Então, para derivada é o mais fácil, né? Não tem muito o que fazer não, certo? Para a integral, segue basicamente a mesma lógica do limite, certo? Você vai botar aqui barra int, para ele saber que é integral, vai botar
o underline para indicar o limite inferior e o circunflexo para o limite superior, né? Esse A vai ficar embaixo, né, como se fosse um índice, e o B vai ficar em cima como se fosse um expoente. Mas essa notação aqui também fica bem esquisita, ok? Porque fica muito pequena. O que é o ideal? O que eu recomendo? Usa o comando aqui, ó, novamente, display style. Porque na hora que você fizer isso, ele vai usar a notação do modo matemático destacado, que vai deixar bem melhor, ok? Então, assim, não tem muitos mistérios não, pessoal. É só copiar o que eu digitei aqui e adequar, né? No lugar de f aqui, você colocaria a expressão da sua função. No lugar de a e b, você colocaria os valores do limite inferior e superior. Mesma lógica para a questão de limites, ok? Então, vamos ver como é que tudo isso fica lá no Overleaf, certo? Então, pessoal, novamente eu já coloquei aqui todas as... Ops, local errado. Ali era o aplicativo que grava a aula. Aqui a lupa. Pronto. Então, aqui, ó. Primeiro comando lá, né? Os 3 de limite aqui. O primeiro, que é o que eu disse que fica mais simples, certo? E os outros dois que deixam um aspecto melhor. Então, primeiro vamos olhar a questão do limite, ó. Repara. O primeiro aqui, ó, coloca o x tendendo a aqui na frente, ó. Para mim não fica tão legal. Os outros dois, que como eu disse fazem a mesma coisa, eles já colocam na parte de baixo. Eu acho que o aspecto fica mais bonito, certo? Então a única modificação é essa, o local onde vai ficar o x tendendo a A. Com relação à derivada, é como eu disse. Para colocar o tracinho aqui, né, basta você colocar um apóstrofo, né, para fazer o f'. E para você colocar no formato df dx, é só botar o barra frac, né? Repara que fica bem bonito. Fica melhor do que colocar somente o frac, ok? Para integral, pessoal, é a mesma ideia, né? Se você botar só barra int, aí underline a, circunflexo b, vai ficar assim, ó, bem menor, ok? Se você usar o comando displayStyle, repare, sua integral fica bem maior. Para mim fica bem mais legal, certo? Então, eu prefiro usar esse comando aqui. Como eu disse, o termo é maior, mas se você ficar usando Ctrl+C, Ctrl+V ocasionalmente, você vai ganhar bastante tempo, ok? Então agora, pessoal, é vocês praticarem, certo? O que nós tínhamos para ver de modo matemático era basicamente isso. Uma dica que eu posso dar é o seguinte: caso você queira construir alguma coisa que não foi citada na aula, basta que você procure na internet, pessoal. Existem muitos sites, certo? Que explicam como você pode construir vários tipos de objetos no LaTeX, certo? Então é muito fácil de você encontrar isso pesquisando no Google, ok? Então, se você tiver alguma dificuldade com alguma coisa que não foi citada na aula, procure no Google que você vai, com certeza, encontrar, ok? Então, pessoal, agora pratiquem bastante, ok? Novamente, obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima aula.